Livro de Êxodo, o capítulo 20, a partir do versículo 18. Logo após os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: E todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Algo que eu entendo da palavra de Deus e que o próprio Deus revelou é que Deus quer ter comunhão com o seu povo. Amém, Jesus. Com aqueles que creem, com aqueles que o buscam, com aqueles que estão diante dele. Deus sempre quis ter comunhão. A palavra de Deus diz claramente no livro de Gênesis capítulo 3 que passeava Deus no jardim na viração do dia, ou seja, Deus ia aonde habitava tanto Eva quanto Adão, porque falava com eles. Era o momento ao qual Adão e Eva falavam com Deus. E naquele dia eles se esconderam. Mas Deus queria falar com eles. A palavra do Senhor diz, e chamou muito a minha atenção, que houve um homem na antiguidade que andou tanto com Deus, mas andou tanto com Deus, que teve um dia que ninguém sabe para onde ele foi. Ele andou tanto com Deus que ficou com Deus até hoje. Glória a Deus. Amém. E não conheceu a morte. O único não, porque foi ele e Elias, que não conheceram a morte. De tanto que andou com Deus, tinha tanta comunhão com Deus, falava com Deus, Deus falava com ele. Chegou uma hora que Deus falou: quer saber? Fica aqui comigo logo. Aí não é o seu lugar. A terra não é o seu lugar. Fica aqui comigo. E a palavra de Deus diz assim: que Enoque foi trasladado para Deus, para que não visse a morte. Aleluia a Deus. Deus não ia aceitar que Enoque morresse. Andou tanto com Deus, teve tanta comunhão com Deus, que Deus pensou assim: quer saber? Esse homem não pode morrer. Aleluia. Deus. Esse tem que já vir para cá, tem que ser trasladado. Glória a Deus. Aleluia. Tem que sair daqui para cá. Aleluia. A terra não é o lugar dele. Depois, Deus falou com Noé. Depois Deus falou com Abraão. Depois Deus falou com Isaac. Falou com Jacó. Falou com José. Aí teve um silêncio. Mas depois falou com Moisés na sarça. Falou com Arão. Deus sempre quis falar com o povo dele. Glória a Deus. Deus, Ele é um pai amoroso. E é aquele pai que escuta o choro do filho. Aquele pai que quer aconselhar. Mas tem um problema. Nós somos aqueles filhos que, como os filhos de antiga, eu não sei também, talvez de hoje em dia também, não tenho a mínima ideia, que não fala com o pai. Não é verdade? Não tem muito filho que só fala o básico com o pai e com a mãe? Quando é pequeno é uma choradeira, é uma saudade, quer falar com o pai, quer falar com a mãe, mas quando cresce, só vai para casa para comer, parece que está na pensão, né? Parece que nem é da família, né? É da pensão. Vai para comer e dormir, mas nem fala com o pai, nem fala com a mãe. E aí o pai está lá, o pai às vezes quer ajudar, lembra do pai na hora que está endividado, faz o consignado para me ajudar. Aí o pai existe, né? Mas antes disso,
não conta nada para o pai, não fala nada para o pai. E no mundo espiritual não é diferente não, irmãos. Deus quer falar conosco. Deus quer falar com o seu povo. Glória a Deus. Só que eu acredito que, por que os filhos não falam muito com seus pais? Se eu falar com minha mãe, ela vai achar que eu estou errado. Se eu for falar com meu pai, ele não vai deixar. Eu não quero ouvir. O meu pai vai me dar um sermão. Meu pai vai me pegar para Cristo. Então, por isso que os filhos não falam muito com os pais, porque já tem uma opinião formada na cabeça daquilo ao qual ele acha que o pai dele vai falar. E conosco é a mesma coisa. Muitas vezes nós não falamos com Deus porque nós já achamos que Deus vai nos repreender, ou que Deus não vai falar nada. Que, como muitos dizem, até de forma caçoando, quem pensa assim, que Deus escreveu a Bíblia e está de férias. Já escreveu a Bíblia, já falou tudo que tinha que falar, e agora não fala mais. Muitos pensam assim. Então, irmãos, obviamente, se você quer saber o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, quem é Deus e o que Ele fez, é na Bíblia, não tem jeito. Não adianta você procurar revelações, sonhos, visões, para saber quem é Deus, o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado está na Bíblia. Amém, mas não tem desculpa. Glória a Deus. Acabou. Agora, e o aconselhamento? E o falar contigo? E o realmente te guiar, te pastorear? Como vai ter isso? Por exemplo, se você precisa viajar para um determinado lugar, há algum pecado em você sair da cidade A para a cidade B? Não tem nenhum pecado. Você simplesmente está saindo de um lugar para ir para o outro. Isso não é pecado. Então, se você for na Bíblia, você não vai achar pecado algum de sair de São Paulo para morar no interior, não sei, onde você bem queira morar. Não há pecado nenhum. Você tem esse direito. Mas muitas vezes, quando você for falar com Deus, Deus vai falar, não é a hora. Não é o momento. Ou muitas vezes você não quer nem sair de onde você está, e você vai falar com Deus, Deus fala, não, é para você ir. Agora deixa tudo, igual foi para Abraão, deixa tudo. Aleluia. Deixa a casa do teu pai, deixa a tua parentela para a terra ao qual te mostrarei. Glória a Deus. Amém. Mas o povo de Deus tem que ter coragem. A coragem de começar a falar com Deus. A coragem de abrir os ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu digo para os irmãos que muitas vezes o que Deus tem a dizer para nós não vai nos agradar. Não. Porque nós somos errados. Vamos pensar bem, agora tem uma criança em casa. Eu acho que a maioria das vezes que eu vou falar com a minha filha, sai daí. Para com isso. Tire isso da boca. Isso não pode. Isso, aquilo. Por quê? Porque ela é uma criança. E diante de Deus a gente não passa de uma criança. Glória a Deus. E se nós formos ouvir a palavra de Deus de verdade, é muitas vezes repreensão. Pare com isso. Ore mais. Vigie mais. Para de ver aquilo. Para de ouvir tal coisa. Jejue mais. Por quê? Porque a nossa tendência é fazer as coisas erradas. Mas nós temos que abrir os nossos ouvidos e ter coragem e saber que a repreensão é para o nosso bem. Glória a Deus. O povo de Deus tem que se acostumar a ouvir a voz de Deus, senão se corrompe. A gente não pode terceirizar para ninguém a palavra de Deus. Teve uma ocasião em que uma certa pessoa ligou para minha esposa em desespero e pediu um aconselhamento, uma oração, uma situação que ela tinha sentimental. Aí alguém tomou o telefone e começou a profetizar 1000 maravilhas.
Não, Deus vai te abençoar, vai te honrar. Blá, 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 blá. Amém. Como se fosse a palavra de Deus. Mas infelizmente aquela pessoa estava no pecado. Quem ligou para minha esposa estava no pecado. E queria continuar no pecado. E quem falou como se fosse o próprio Deus, Deus não falou nada. Falou assim que ia ter vitória, ia ter bênção, que ia se surpreender. Para encurtar a história, deu tudo errado. Assim, porque não era Deus. Irmãos, se eu estou no pecado, se alguma coisa está me levando para o inferno, e Deus vai falar comigo, o que você acha que Deus vai falar? Chegou aquele aleijado de Jesus, ele era aleijado, mas ele ia para o inferno. Jesus se abaixou e falou: filho, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Pô, mas o que é mais importante? O homem aleijado, ele precisou ser carregado por 4 homens, quebraram o teto da casa de Jesus, ele queria cura, ele queria andar. Mas Jesus estava preocupado com a alma dele. Aleluia. Depois curou. Mas primeiro ele falou: você tem pecado, mas tem bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Aleluia. A palavra de Deus é isso, irmãos. É a palavra do conserto. É a palavra para nos mudar, para nos transformar, para nos fazermos pessoas diferentes, porque nós somos maus, nós mentimos, nós invejamos, nós pensamos coisas ruins, nós fingimos, e quando Deus fala, é para o conserto sim. E o povo de Deus tem que ter coragem de ouvir essa palavra de conserto. Eu sei que muitos falam assim: mas eu trabalhei a semana toda, eu estou cansado, o patrão brigou comigo, o patrão pega no meu pé, o patrão quer me mandar embora, o ônibus, mesmo com o coronavírus, o povo está nem aí, está lotado. Aí eu chego na igreja, eu quero ouvir aquela palavra de ânimo, aquela palavra que me dá forças para vencer a semana, aquele louvor que parece que eu estou no céu. Irmãos, você pode ouvir palavra que faz você chorar. Você pode ouvir um louvor que faça você se emocionar. E faz mesmo, irmãos. Quem aqui nunca chorou ouvindo um louvor? Já, não é verdade? Todo mundo aqui, ninguém é de ferro, né? Eu lembro que um dia eu fiquei desempregado assim. Aí eu fui numa vigília, aquele povo cantando bonito. Nem sei se aquele povo é crente, mas que estava cantando tão bonito. Aí cantaram aquele hino lá, meu Deus, como aquele hino lá é... Por toda a minha vida, né? Da Voz da Verdade, né? Que não há ferrolho, nem porta, né? Que se fecha de nós, que é o escudo para os que crê. Ó, que bonito, Jesus vai operar na minha vida. Aí a gente até chorou, que bonito. Parece que estava no céu ouvindo aqueles hinos, aquelas palavras bonitas, que Deus vai te abençoar. Só que essas palavras não te levam para o céu. Esses hinos não te levam para o céu. Ele pode elevar a sua moral, ele pode te ser um incentivo, ele pode ser uma autoajuda, mas ela é incapaz de trazer salvação. Ela é incapaz de trazer frutos para a vida eterna. Ela é incapaz de trazer frutos de arrependimento, porque o que Deus quer é que o povo dele seja santo. Ele quer que o povo dele seja um povo diferente, um povo peculiar, um povo realmente que seja especial, zeloso e de boas obras. E a transformação vem através de ouvir essa palavra da parte de Deus. E quem não ouve, irmãos, morre. Esse povo terceirizou a palavra de Deus para Moisés. Deus queria falar com eles. Deus queria. Era a hora, tinha um momento que eles não poderiam, mas tinha um momento que eles iam ouvir todos os mandamentos diretamente da parte de Deus. Mas eles falaram: Moisés, faz o seguinte, tu ouves, fala para a gente, tá bom.
O que Deus falar, a gente faz. Mas você ouve, a gente fica aqui. A gente fica aqui debaixo das escarpas do Sinai. E tu sobe lá, tu fala com Deus. Tu ouve a palavra de Deus. Tu vê a mão de Deus escrevendo os 10 mandamentos. Tu vê a nuvem. Você vai ver as costas de Deus. E a gente fica aqui embaixo. E quando você chegar de lá, você ensina pra gente, tá tudo certo. Tá tudo certo o quê? Morreram no deserto. Morreram, todos eles morreram no deserto. Até Moisés morreu no deserto. Morreu também. Mas a Bíblia diz que Deus é tão fiel que quando Jesus se transfigurou no monte, apareceu Moisés e Elias juntos com Jesus. Moisés era tão santo que Deus não deixou homem nenhum sepultar Moisés. Ele morreu quando foram subir. Vamos lá, vamos procurar o corpo de Moisés. Vamos fazer um sepultamento aqui. Cadê o corpo de Moisés? Tinha sumido do monte, não estava mais no monte. Está lá com Deus até hoje. Não estava mais lá. Deus escondeu o corpo de Moisés. E o diabo queria achar. Por que o diabo queria achar? Porque até hoje, né, tem múmias de 3.000 anos, 4.000 anos, estão aí, né? Ninguém mais adora eles porque o povo que adorava eles não existe mais. Mas o povo judeu existe. Imagine o diabo achando o corpo de Moisés. Aqui está Moisés. E até hoje pessoas idolatraram Moisés. Aí, por isso que Deus escondeu o corpo de Moisés. Mas esse povo que terceirizou, ouviram 613 mandamentos, foram incapazes de viverem a palavra de Deus e de receber a promessa de Deus. Por quê? Não quiseram ouvir a voz do Senhor. É relâmpago, é trovão, é fumaça, é um som muito alto, mas é o que dá vida. Dá medo, mas dá vida. Eles ficaram lá embaixo, o que eles fizeram? Foram dançar, foram se prostituir, foram brincar, foram idolatrar, fizeram tudo que não presta, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A igreja, irmãos, tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus. Não tem igreja que resista sem a voz de Deus. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos já... Acho que não, mas assim, só falando. Se os irmãos se interessar, ler os diários dos missionários que vieram aqui para o Brasil, e eles falam muito assim: olha, estávamos num culto e uma profecia foi nos dada sobre isso. Estávamos num culto e foi dada uma profecia sobre aquilo. Eu li o diário do pastor Requeidal. Ele falou que estava orando e uma irmã levantou em revelação, não foi nem profecia, foi em revelação, disse assim: olha, Deus me mostrou que essa nossa igreja, ela vai ter torres e vai ter um relógio em cima. Isso foi em 1940 e lá vai bolinha, irmãos. Agora, se você for na Avenida Ricardo Jafé, número 72, tem. Tá lá o relógio lá em cima, até hoje. Porque Deus fala muito de profecia na igreja. Aleluia a Deus. Eu não sei se os irmãos já foram na Cristã do Brasil, hoje não é mais assim. Mas antigamente, eles não iam embora enquanto não houvesse uma profecia. Glória a Deus. É verdade, irmãos. Não sei se a irmã Diné já foi. Mas o próprio dirigente lá não aquele... Mas isso é ruim. O fato de não haver mais profecia no meio do povo de Deus, o pecado tem tomado conta. Tem gente que entra na igreja, entra em pecado, batiza em pecado, toma ceia em pecado, morre em pecado, e ó, a gente só vai saber lá no juízo final. Porque o povo não tem mais profecia. E não havendo profecia,
tem festa. Moisés, o que tinha a palavra, estava lá no monte. E o povo de Deus estava lá embaixo. O que o povo de Deus fez? Fez festa. Adultérios, sacrifícios para demônios, idolatria, tudo que não prestava, glutonaria, bebedice, tudo que não prestava, porque quem tinha a palavra de Deus estava lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Se a palavra de Deus não estiver no meio de nós, nós iremos nos corromper. É verdade. Isso não importa não, mas você é servo de Deus, a sua igreja é uma bênção, a sua igreja tem 200 anos, na sua igreja teve grandes homens de Deus, mas no dia que aquela igreja deixar de ter a palavra de Deus, o povo vai se corromper. Negócio de passado, porque no passado eu via Deus, eu ia para a igreja, eu via os anjos, eu falava em línguas, eu tinha visão, mas e aí, e agora? Aleluia. Como está agora? Você está ouvindo a voz de Deus agora? Agora não, né? Agora estou meio assim, estou mais para lá do que para cá, estou meio fraquinho. Não vale, irmãos. Tem que ser constante. Glória a Deus. O ouvir da palavra de Deus tem que ser constante. Não pode ser esporadicamente, não pode ser de vez em quando, não pode ser no primeiro amor, não pode ser no passado. Tem que ser ontem, hoje, para sempre. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos dar lugar, irmãos. Vamos dar lugar para que Deus venha falar no meio da igreja. Eu sei, irmãos, eu vou falar de novo. Eu sei que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está falando aquilo que Deus quer que os irmãos saibam que é certo e que é errado. Eu tenho certeza disso. Eu sou convicto que quem se aplica a ler as Escrituras e a estudá-la e praticar o que está escrito, vai ter a vida eterna. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Não vai fazer mal para ninguém Amém. e nem para si mesmo. Aleluia. E vai agradar a Deus, eu tenho certeza. Quem lê a Bíblia não vai invejar, e se invejar vai pedir perdão e Deus vai perdoar. Não vai mentir, não vai adulterar, não vai assassinar ninguém, Oh, Deus, não vai dar falso testemunho, vai estender a mão ao necessitado, vai ajudar o órfão, a viúva. É óbvio, quem lê a palavra de Deus e aplica, faz bem para a humanidade, faz bem para si mesmo, com certeza. Mas ouvir a voz de Deus faz a gente ficar mais vigilante, faz despertar a fé daqueles que não têm. Eu vou ser sincero, eu quero que os irmãos me perdoem, eu vou ser sincero. Eu não preciso ouvir profecia para ser crente. Eu creio que os irmãos também não. Amém, Deus, aleluia. Se Deus não quiser usar ninguém em revelação e profecia, ninguém aqui vai desviar, ninguém aqui vai para o mundão. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Só que tem muitos irmãos que, se não ouvir os milagres e os sinais, não creem. Não adianta, se não vê Deus falar, se não vê milagre, se não vê cura, se não vê o poder de Deus realmente sendo manifestado, não crê. Os sinais não são para os que creem, é para os que não creem. Verdade. Os sinais seguem os que creem, Glória mas a não Deus. é para os que creem. Quem crê não precisa. É, Deus, aleluia. Jesus ressuscitou, 10 deles falou, tá bom, é Jesus, acabou. Mas um deles falou, não, eu tenho que meter meu dedo, eu vou ter que colocar o meu dedo nos cravos e lá do lado dele, aqui ó, lá na costela que falta que o soldado furou, quero botar meu dedo lá. Aí chegou Jesus, tá aqui seu dedo, seu incrédulo, aqui, aqui e aqui. Aleluia. Seja crente, não incrédulo. Meu Deus, meu Cristo. Tomé, tu viu, tu creu, mas bem-aventurado é o que não viu e crerão. Mas tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que tem que ver as coisas acontecendo mesmo, tem que ver o poder de Deus. Infelizmente, por muitos serem assim, muitos se aproveitam. Inventa milagre, inventa cura, inventa profecia. Essa é a verdade, eu sei disso. Não vamos ser ingênuos, tem gente que mente mesmo, na cara dura. Tem gente que mente, fala profecia de mentira. Para ser sincero, tem gente que vai até em macumba para ter profecia.
usa do espiritismo, de adivinhações, e chega na igreja, o Espírito de Deus me revela isso, o Espírito de Deus me revela aquilo. Não é nada, é espírito de adivinhação, que é pecado. Que é pecado, mas as pessoas só fazem isso. Mas não é porque tem alguns mentirosos que todo mundo fala mentira, que não há os verdadeiros. Não é porque tem crente que não presta, tem crente que paga e não, que compra e não paga, que tem crente que é o terror dos vizinhos. A gente até ouviu, tem o crente Saddam Hussein, né? Que é o terror dos vizinhos. Que todo crente é assim? Não, eu não sou assim. Eu não sou o terror dos vizinhos. O que eu compro eu pago. Aleluia. Eu não sou assim, os irmãos não são assim. Então nem todo crente é igual. E não quer dizer que toda profecia é da carne ou de Satanás, não. Pode ter sim profecia de Deus. Pode ter sim a voz de Deus no meio do povo dele. Glória a Deus, aleluia. A minha exortação hoje é, irmão, creia. Aleluia. Isso, eu creio. Creia. Creia que Deus ainda pode falar na igreja. Eu creio, aleluia. Mas, irmão Marcelo, a igreja está... Irmão Marcelo, vamos ser sinceros. Tem gente que está até vendendo a igreja. Tem. Pior que tem. Teve gente que vendeu a sua igreja para outro ministério. Tem, existe. Irmão Marcelo, tem pastor que está no quarto casamento. Tem. Olha, tem fulano de tal, fulana de tal, não sei citar nomes, que a gente sabe que vive na prostituição e está no púlpito cantando e pregando. Tem. Eu sei de casos de pastores e fulanos que cantam, que são viciados em cocaína porque não tem coragem de subir no púlpito e só usando drogas para subir no púlpito. Tem. Pastores envolvidos com crime organizado. Tem. Líderes de igreja envolvidos com sociedades secretas luciferianas e satânicas. Tem também, irmãos. Tem tudo isso. Tem tudo que não presta. Tudo. Mas ainda diz, lá para a última igreja, a pior igreja, a igreja dos últimos tempos, que é a igreja, qual é a igreja dos últimos tempos? Que é a pior igreja de todas, aquela que era pobre, cega e nu, a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, a pior igreja de todas. Acaba assim a igreja. Acaba assim a carta que Jesus Cristo enviou à igreja de Laodiceia, a igreja que menos prestava. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Deus ainda pode falar com o seu povo. Deus, aleluia. Não importa, eu sei que tem muita coisa que não presta, mas vamos ser sinceros, na boa, desculpa o que eu vou falar. Quem aqui muitas vezes não ouviu falar que alguém foi numa igreja que talvez você não bota nem o pé, mas alguém foi e Deus falou com ele? Tem. Tem gente que foi à igreja que você vê assim na televisão, mas será que é verdade? Aí você vai ver, o fulano vai naquela igreja e é curado mesmo. Como pode? O sujeito pede até o trízimo, aí vai lá e é curado. Porque Deus honra a palavra dele. Glória a Deus, é verdade. Ele não honra o mentiroso, ele não honra o falso profeta, ele honra a palavra dele. E ele ainda cura, ele ainda fala, ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda salva, ele ainda fala às igrejas. Igreja boa, igreja ruim, igreja incrédula, igreja do reteté, igreja do aviãozinho, igreja do oba-oba, igreja do pula-pula, Deus ainda fala. A igreja mais quietinha, que o povo não dá muito glória a Deus, não bate palma. A igreja que não pode bater palma, que não pode dar glória a Deus, Deus fala. Glória a Deus. Aonde a palavra dele é dita, o Espírito age. Amém. Glória a Deus. Mas eu creio, irmãos, que nós temos que dar lugar, não para Deus falar de vez em quando, não é para Deus fazer conforme a sua misericórdia,
mas que é para abundar nos dons espirituais. Glória a Deus. É que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, quero, irmãos, que abundeis em todos os dons espirituais, que falem em outras línguas e que profetizem. Glória a Deus. Mas que profetizem, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Aleluia a Deus. Não está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Vamos dar lugar para que Deus venha falar no meio do seu povo. Aleluia a Deus. É verdade, ó Pai. É bom para a gente. A gente seremos crentes melhores. Vamos vigiar mais. Vamos ficar mais atentos. A própria exortação de Deus. Não uma interpretação bíblica nossa, mas o próprio Deus falando. E jamais Deus irá falar alguma coisa que é contrária àquilo que Ele já disse na sua palavra. Jamais. Deus não é contraditório. Eu sou contraditório. Acho que teve coisa que eu falei no passado que hoje eu não falo. Ou falei, esqueci e hoje eu falo outra coisa. O homem é contraditório. Agora Deus não. Deus não. O que Deus falou para Moisés, confirma até hoje. Ele não vai mudar. Deus não muda. Quem muda é o homem. Agora Deus não muda. O que Ele revelou para Paulo, para Pedro, para Tiago, para Lucas, para Judas, vale até hoje. Não vai mudar. Então quando Ele falar conosco, pode provar os espíritos, que vem de Deus. Mas tem que ter coragem, irmãos. A coragem de ouvir palavras duras, a palavra de ouvir palavra de repreensão, ouvir o que você não gosta. Às vezes você está esperando aquele emprego, aquela bênção, aquela cura, e essa palavra não vem. Vem outra palavra, mas é a palavra de Deus. Ela faz bem, ela é boa para a sua vida. Amém? Não vamos terceirizar para ninguém não, ouvir a palavra de Deus, que nós possamos ter coragem, venha abrir o coração e deixa Deus falar. Amém. E quando Deus fala, Deus realmente cumpre a sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.